Estamos de volta ao último bloco deste episódio, gente, que tá maravilhoso. E aqui nós vamos falar de atendimento. Daquilo que o digital traz, mas é o analógico, é a capacitação, é o acolhimento com o cliente que faz toda a diferença. E nós vamos estar falando disso com dois especialistas, um do mercado têxtil, outro do mercado de confecção e, claro, com as interlocuções do meu amigo Elianai, que está com esse público o tempo todo. Roda a vinheta, Eliana. E de volta, aqui estamos. Elianai, meu amigo, faça pergunta que não quer calar sobre o nossa última pauta, né? Atendimento, né? E atendimento é algo que é bem comum no nosso universo, né? Acho que temos aqui um expert em atendimento. Eu considero o Adriano Cunha um expert em atendimento, né? Eu procuro fazer isso com primazia também, mas de verdade eu considero, porque acho que você é um cara que cuida dos detalhes, você é um cara que trabalha os bastidores disso, você está preocupado com o antes, com o durante e com o depois, né? E isso não é comum, né? E é isso que a gente estava fazendo no bloco anterior, né? Do digital, do que bombou, do que como é a linguagem? Do que escala, né? Tem muita coisa que escala, mas quando chega para o mundo real, como diz a Karine falou, né? Do tete a tete, né? Às vezes ele se torna bem decepcionante, né? Porque as pessoas veem muito close, né? E quando chega pro tal do corre, e aí, cadê o corre? Né? E cadê aí o conteúdo de verdade? Cadê o conteúdo de verdade, né? Cadê o que conecta de verdade, né? Eu sei que são universos diferentes, né? Porque a Claudine tem que conectar através do trabalho, através do que se faz, tanto na Fina, Paixão, quanto na Léo e Bia, né? Mas o Adriano, eu acho que para esse momento, acho que vai ser mais consistente, porque a gente vai falar o seguinte, de vida real, de rua. É sobre isso que eu quero que você nos presenteie, meu amigo. Legal, tu acabou de me complicar bastante. Essa é a minha ideia. Quando a gente recebe alguém, um cliente, e vem com essa expectativa, ele facilmente se frustra. Porque ele espera algo extremamente espetacular. Algo fora da curva, um novo método. E quando eu te ligo, você atende. Simples assim. A origem da palavra de atender, vamos pegar aqui uma ligação, é quando você responde aquilo que foi solicitado. Isso. Então a gente vê quando tu está interessado no treinamento online, vamos falar aqui do online, né? Sim. Aí a primeira coisa que o SDR, né? Qualificador, ele pergunta, vamos conversar, eu quero entender o teu momento. Não, você não colocou na tua landing page o preço, eu só quero saber o preço. E ele quer ter uma conversa muito longa, as coisas são muito óbvias. Tem uma outra landing page que eu estava vendo hoje, que não tem a data do evento. E se gera uma expectativa muito grande em cima de algo que é muito simples, que é conectar, entender o que você precisa, entregar aquilo que você precisa sem firula. Então, isso acaba gerando uma expectativa de uma super metodologia, uma técnica diferenciada, e é a conexão. A gente volta naquilo que nós falamos sobre entender o meu próprio time, entender quem está ao meu redor, o que ele espera, qual é o tanque dele, qual é o perfil comportamental dele. Não é sobre mim, não é sobre o produto que eu tenho. É sobre quem está sentado na minha frente. Quem é a pessoa mais importante do mundo nesse momento? São vocês, são eles. Isso. Às vezes a gente tira o pé da cama e fala assim, não, meu filho é a pessoa... Agora eu vou ser polêmico. Meu filho é a pessoa mais importante do mundo. A minha esposa é a pessoa mais importante do mundo. A motivação, ela tem que vir de dentro de você. Exato. Você transborda para o teu filho, para tua esposa, para o teu pai, para tua mãe, aquilo que está dentro de ti. E no atendimento é a mesma coisa. Quem está na tua frente é a pessoa mais importante do mundo e o lugar mais importante é onde meus pés estão agora. E quando a pessoa que está na tua frente percebe isso, sente isso, que você está ali de verdade. De verdade, você não né? está com o telefone tentando estar em outro lugar, você não está planejando outra coisa.
Eu estou realmente me conectando contigo, entendendo tua necessidade, entendendo teu sentimento, sem atropelar as coisas. Com escuta ativa. Exatamente isso. Eu amo essa expressão, escuta ativa. E é maravilhoso, porque assim, ó, ao mesmo tempo que é tão óbvio, é o que as pessoas mais precisam. A gente, Claudinha falou de culinária, né? Quando a gente cozinha... Algumas reuniões na Claudinha tem, às vezes, uns bolos maravilhosos. Quando eu como um bolo gostoso, quem fez o bolo está querendo comunicar alguma coisa. Bom demais. O perfume Carinho, que você usa atenção. está comunicando. Sim. Um programador de TI, quando ele está programando alguma coisa, ele está comunicando algo para uma pessoa. No final, tudo é humano. E a venda, ela também é humana. E é uma qualidade que a gente tem que desenvolver mesmo se você não está em vendas. Quem não está vendendo, quem não é do setor de vendas, ajude a vender, ajude a atender, ajude a deixar as coisas mais claras. Como é o nome do CEO da CIMED? O Adib, João Adib. Eu acho as palestras daquele cara fantásticas. Eu acho ele fantástico. Assim, por quê? Mesmo naquele tom assim, nasal dele. Nasal dele, mas assim... O podcast dele com o Brunet tá Gente, imperdível. quando ele estava falando o seguinte, o meu vendedor ser orientado para a venda é o óbvio. Mas o que vocês precisam entender é toda a minha equipe é orientada para a venda. Isso. O cara que aprova o crédito, o que desaprova o crédito, o que separa a mercadoria, o que embala a mercadoria. Isso é conceito de time. O que entrega Cultura a de mercadoria. empresa, Isso. cultura de negócio. Todo mundo está focado na venda. E uma coisa que eu tenho visto, isso navegando pelos vários mercados que eu estou navegando. O têxtil, a confecção, a palestra. Como a gente tem visto que é o vendedor que está lá na linha de frente com um para-choque cheio de calo e o resto da equipe, tipo assim, porque ele é um... Desculpa a expressão, não, né? Vocês entenderam, né? Porque é o que vende. Gente, deixa eu contar uma coisa. Se não vender, não tem faturamento. Se não tem faturamento, não tem folha de pagamento paga, não tem fornecedor pago, não tem tributo pago. O cargo dele não existe. O cargo dele não existe. Então, a gente também tem que saber separar ativismo, pautas e negócio. Isso. Porque nada é de graça. Faz parecer o professor na escola perguntando qual a aula que é mais importante. O de matemática falando que é matemática, o de história falando que é história, cada um com a sua justificativa, de geografia. Então, da área comercial, realmente a gente vai falar que é o ar que circula no corpo. Né? E cada um vai puxar o fogo para sua sardinha. Mas sim, acho que é isso mesmo. A venda, o atendimento, o relacionamento. O setor de vendas ele começa lá no fundo, na mente do empreendedor, na forma como ele contrata. E ele faz aquela empresa, de novo, uma comunidade. A empresa não pode ter casos isolados. Existe uma diferença de network e netweaving. Já ouviu falar? Não. O networking é como se fosse... Eu estou aqui com vocês e eu faço a seguinte pergunta. De que forma o Elienay pode ser útil para mim? Útil para mim. De que forma a Raquel pode ser útil para mim? É como se vocês tivessem... A Claudinha tem na mão dela um pouco de espinafre do Popeye, em que eu pego, como e fico forte. O network me serve. O netweaving vem do têxtil, weaving é tecelagem, que são conexões. Então, eu posso ser forte, comer meu espinafre e ser um Popeye, ele permite isso. Mas a construção das formiguinhas e elas unidas terem força é um pouco do netweaving. Porque de que forma o Adriano e a vivência pessoal do Adriano, a vivência profissional do Adriano, todos os telefones que estão na minha agenda de contato, todas as pessoas que têm o meu contato e eu nem tenho o telefone delas, de que forma essa rede, essa tecelagem pode servir vocês e fazer o trabalho de vocês ser mais forte, mais rápido, com melhores resultados. Porque se esse ecossistema aqui ele for mais forte, naturalmente eu sou mais forte junto, porque eu estou dentro dele. Então, a gente sai de um ecossistema do Popeye e entra num ecossistema de verdade. De verdade. Netweaving. E por que a nossa empresa não é o netweaving? Eu não sei se eu vou conseguir falar. Assim, eu acho que nós tivemos muitas experiências de trabalho juntos. E teve uma vez eu estava trabalhando na Estagiane, tu me ligou e eu estava num dia péssimo, né? Nós sabemos não que tinha como eu saber. você não tinha como saber, porque até aquele momento você era só meu conhecido.
Mas eu achei muito interessante porque ele conheceu não só o meu temperamento daquilo que a gente conversava em outros momentos trabalhando na outra empresa, que era do seu Sabino, mas ele prestou atenção no tom da minha voz, na minha reação. E aí, automaticamente, ele ligou para a Karine e perguntou: tá acontecendo alguma coisa com a Raquel? Que ela estava completamente estranha. Aí a Cacá contou para ele. E aí ele, então tá. Passou uns 2 dias, ele me ligou de novo. E aí? Não foi e aí bem, mas foi assim, uma expressão que ele usa. Como estamos hoje? Eu digo, hoje eu tô bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, que bom. Eu tô ligando só para lhe dizer que quem tá falando com você não é o Adriano representante. Se você precisar de um abraço, de uma conversa, ou só se for para ficar calado. Eu tô aqui, tá certo? Nesse dia, o Adriano deixou de ser meu conhecido e passou a ser meu amigo. E aí Mudou de nível. E sem negócios. Não Sem haviam negócios. negócios. Não haviam tinha compra e negócios. venda. A gente genuíno, né? Eu trabalhei 7 anos na Star Janine Interruptos e nesses 7 anos a gente nunca conseguiu fazer negócio. Mas Nos casos em que tem negócio acontecendo, eu ajo dessa mesma forma, às vezes isso é diluído, porque, ok, né, faz parte do jogo. não tinha negócio. Mas isso fala sobre você. Fala sobre você. E aí, todas as vezes que alguém falava alguma coisa, aí eu digo, não, mas isso aqui quem tem é o Adriano. Tá aqui o contato dele, liga pra ele, fala com ele, ele entende como ele tem equipe. Então, assim, esse processo humanizado que sai do ego e entra no eco, ele faz toda a diferença pra gente. E por mais que você não esteja fazendo negócio com aquela pessoa, quando alguém busca esse negócio, você lembra daquela pessoa. Porque ela se fez especial. E assim, a gente passa de meses sem se ver. Porque a gente não precisa se falar o tempo todo, mas... e dizer que essa história de que você trabalha com as pessoas e elas não são suas amigas... Gente, isso também é meio mito, né? Porque, assim... A amizade, como tudo na vida, você tem que querer. Ele podia dizer assim, né? Exigente, chata, porre mal tomado, que crisa tudo quando tá olhando as coisas. Ainda é estúpida. Não foi isso que ele viu. Ele, peraí, a Raquel é exigente, é isso, todo mundo sabe dessa forma. Mas aqui tem uma coisa que eu não consegui identificar. E ele foi atrás de descobrir, Foi atrás de descobrir. E ele esperou o tempo que ele calculou. E ele se voltou para mim olha, eu tô aqui, independente de qualquer coisa, eu tô aqui. E, gente, isso para mim fez uma diferença tão grande, porque tinha um monte de gente muito perto de mim. E nem percebeu. Não percebeu e não disse, ei, eu tô aqui, nem que E seja não pra moveu ficar uma calado. folha, né? Eu vou... E é uma relação que veio do eco. Que legal, que lindo isso. E existe método para isso, tá? Por mais incrível que pareça, não é frieza, existe método. Quando a gente fala de CRM, a gente fala de escalho que não é escalável. As empresas, elas querem colocar no CRM... Eu estava com uma empresa de internet, eu cancelei ela porque para ter um atendimento eu precisei passar 7 vezes o meu CPF. Eu falei, não quero. É isso que tem que ir para o CRM. A nossa cabeça não é de ferro. Eu conversei com a Helena hoje, eu coloco como é que foi a nossa conversa, o que teve de contato, de sentimento, de emoção, daquilo que é humano. Não é sobre escalar o negócio, é escalar relacionamento. Isso. Então, eu coloco o meu alarmezinho, minha próxima atividade daqui a 2 dias, 3 dias, uma semana, 1 mês, 1 ano. E ele vai me avisar, falou, olha, da última vez o Helena estava desse jeito. Vamos continuar esse relacionamento? Então, olha só, existe método para você fazer isso. Para você permanecer humanizado. Para você permanecer humanizado. Não é a tecnologia que tira o coração das pessoas, é a forma como você lida com ela. Isso. Então, assim, você está onde o teu coração está. E se meu coração está ali, está no sistema, está aqui no podcast, seja onde for, né, na família. Mas não tem método que funcione se você, de fato, não tiver essa intencionalidade, amigo. E isso reflete o seu atendimento. É isso aí. O método, ele ajuda você a se organizar.
Mas se você não agisse como você agisse, desculpa, tem muita gente com método muito acertadinho, ajustadinho, mas que está deixando a relação extremamente seca. Você acabou de dizer que cancelou porque eles pediram 5, 7 vezes. Será que eles não tinham método? Tem. Só que eles não têm a intencionalidade, eles não têm, sabe, eles não humanizaram. E atendimento, eu acho que... Eu falei muito sobre isso hoje com uma pessoa que trabalha comigo, né? Eu disse, normalmente você nem vai no cliente para vender. Você vai para tomar uma água, tomar um café, conversar sobre os filhos. Eu estou falando aqui porque eu faço muito isso com a Claudinha. A gente, às vezes faz negócio. Mas normalmente a gente conversa. O nosso negócio já está até automatizado, isso, né? E aí você vai lá só para conversar. Vai a recorrência. E eu digo muito, cara, eu uso muito o meu telefone e eu digo muito para uma amiga que tem dificuldade de responder o WhatsApp. A pessoa mandou mensagem para você, responda. O cliente ligou, atenda. Você não dá resposta para o cliente, é você deixar ele pensar o que quiser sobre você. Inclusive que você não dá importância para ele. Pronto. E normalmente você usa hoje os seus... Você teve uma venda, você vai ter problema. Sim ou não? Faz parte do Não jogo. quer ter problema? Não venda para essa pessoa. Vendeu, vai ter problema. Agora, a disposição que você tem e a responsabilidade em resolver o problema é quem de fato fala sobre você. Tem problema que ajuda a vender mais. Eu vou falar sobre análise de crédito aqui, já que a gente está no mercado. Vamos polemizar. Atendimento, poder... faz parte, né? parte. Polemizar eu adoro. Vamos botar um pouquinho. Tem clientes que já passaram por dificuldade financeira que eu confio muito mais do que clientes que nunca passaram por dificuldade financeira. Porque eu sei como ele se comporta. Eu Quando sei o se negócio isso é muito aperta. importante. Eu sei que ele me responde, eu sei se ele terceiriza a culpa. Verdade. Porque teve um financeiro que não soube fazer o trabalho direito, eu tô demitindo essa pessoa. Pô, você é o líder desse financeiro, você é o gestor dono dele. do negócio, para Enfim, com isso. Né? Começa a ficar com raiva. Não, porque tu mandou uma mercadoria a mais do que eu queria, e começa a inventar desculpas Por para não culpas assumir o compromisso. nos Agora, outros. aquela pessoa que fala assim... Eu estou em falta contigo, bora parcelar, fazer isso, aquilo. Na hora que dá voltas, que a situação fica que boa, dá. a gente tem mais confiança nele do que aquela pessoa que tem compras muito boas, mas você tem a dúvida, tem um ponto de interrogação. Não é que ele é ruim. Não estou falando isso. Eu não corto o limite dele, eu não reduzo. Mas tem um amigo que fala assim, quando chega em dezembro, 30 de dezembro, 25 de dezembro, 20 de dezembro... Tenha dívidas, parcelamentos, porque quando chega no final do ano as pessoas oram por você, né? Se tu não tá devendo nada para ninguém, as pessoas não oram por ti. Então, essas pessoas que nunca ficaram devendo, a oração era um pouco mais fervorosa, sabe? Então, assim, a dificuldade, quando surge uma crise, você mostra quem é o teu outro lado da essência. E isso fala muito. E, por vezes, isso te fortalece. A crise, ela te fortalece. Olha a leoa que a gente conheceu diante da crise. Nossa. Ó. E não é uma crise, né? Porque, na realidade, é o seguinte, eu digo, cara, a gente tá... Eu, Helena, eu tô desde 91 nessa bagaça, né? Nesse universo da lingerie. Eu costumo dizer o seguinte, eu falei isso hoje, essa frase. Eu já vi muitas e muitas, e não foram poucas crises. Mas quer saber? Todo final do ano você vende. O ano pode estar sendo maravilhoso, o ano pode estar sendo meia boca, o ano pode estar sendo muito ruim. Chegou no final do ano, se tiver mercadoria, vende. Vende. Então é o seguinte, se você tiver capacidade, eu digo mesmo, se tiver capacidade de produzir, mesmo que você está vendendo, produza. Você vai vender tudo no final do ano. A grande maioria das pessoas não vão ter. Vão ter aquela produçãozinha ali, uma hora extra que ela fez, né? Então... Sabe, vida real, mundo real é... falando de venda passiva ainda, né? Que é o mercado te comprar. Não estou falando de eu ter um método, ter uma estratégia para ativamente vender. Agora vamos lá. No final do ano todo mundo vende. Mas quem trabalhou atendimento, quem trabalhou toda a metodologia lá certinho, enquanto tem gente que está rezando até o último minuto dos 20 de dezembro. Ele continua vendendo. Que continua vendendo. O outro já terminou de vender 5 de dezembro, já está preparando o alto verão, já está vendendo em janeiro. Já está vendendo. Em relação a isso, a gente tem que tirar o chapéu para o marketing digital, porque ele trouxe processo para vendas. E pegar o processo de cadência, né, de cadência de contatos, eu vou conversar com o Helena, eu quero conquistar ele, vou para o LinkedIn, vou para o e-mail, vou para o WhatsApp, eu faço ligação, que é ter prazos definidos, uma estratégia para conseguir atrair a atenção dele. O marketing ensinou muito, e o vendedor, pessoa física, de loja, varejo, representante comercial, que aplica essa cadência e os métodos que o digital ensinou e trouxe para a gente, ele tem mais resultado. Concordo. O digital ele trouxe conhecimento para a gente, para uma classe que, por vezes, contava só com o macaco velho, só com a experiência de barriga no balcão. Isso.
e fez a gente se coçar. Isso trouxe desenvolvimento. Quando você Eu acho que trafega todo bem, né? processo evolutivo, ele é doloroso, mas ele traz... É evolutivo. Ele é evolutivo. Ele traz aprendizados, ele traz ganhos, ele traz algumas desconexões também, né? Ou seja, vamos supor, você 30 e poucos anos, né? Eu 50 e poucos. Questão de idade? De Não, idade, imagina. né? Não, nem tanto, né? Ou seja, eu tenho uma cabeça pro digital, você tem outra. Aí você vem para uma Amanda que já nasceu no digital. Então, ou seja, e como você transita nesse universo tão distinto e ao mesmo tempo, sabe assim, polvoroso, assim, que as pessoas querem escalar, a gente tá falando muito sobre isso, é a Amanda, né? Sobre tráfego, né? E no meu caso, né? Eu conversei isso, aí nós temos um Clóvis, né? Com 60 anos, assim, e a gente continua ativo, continua no mercado, continua vivendo disso, e aí é onde eu falo, cara, a tua experiência é muito boa, mas se tu não pegar a tua experiência e tentar trazer esse novo para perto de ti, você pode ficar um certo obsoleto. Mas olha o que você disse. A gente tem o Clóvis com 60 anos e mais de 40 no texto. Sim, bem mais de 40. Mas olha a mudança do atendimento do Clóvis com a Elaine. Totalmente diferente. Mudou tudo. Ambiente, né? Pessoas, conexões, caminhar ao lado. Por mais que ele esteja lá junto com ela... Ele é inteligente, né? Ele é inteligente. A influência... Né? Linda, inteligente, articulada. Tá vendo aí, Elaine, falando de ti, gata. Né? E linda, inteligente, articulada. E tem mais, né? Ela vai dar um bom podcast, Elaine e Clóvis. Não. E ela influencia ele. Total. Porque tem hora que ela diz assim, não, amor, peraí, não é assim. Isso aqui funciona mais assim. Olha, fulano, olha isso. Então, e ele recua e deixa ela fazer aquilo. Inteligentemente, ele sabe, né? que ela vai orquestrar melhor. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Se fosse um cara ranzinza que achar que sabe de tudo, já tinha se afogado no próprio ego, né? Exatamente está disso aqui, ou seja, não é exatamente o tempo nem a idade que você tem, é o entendimento de dizer, cara, eu posso, esse assunto, eu posso aprender um pouco mais, né? A gente, quando está com 13, 14 anos de idade, quando criança, não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Pelos 13 anos eu passei. Passou pelos 13? Passei pelos 14. Tempo, mas eu me lembro. De responder assim pro pai, pai, eu já sei. Aí hoje a gente paga uma fortuna e fala, Claudinha, me ensina tudo, tá? Mas assim, ó, o passo a passo de como se faz, etapa por etapa, e eu quero conseguir falar contigo para tirar as dúvidas ainda. A gente paga muito caro para ter os mentores, para ter as pessoas que vão nos ensinar. E quando a gente é jovem, a gente sabe de tudo. Depois sabe tá pagando para né? descobrir como se faz. Eu tô passando isso, eu tenho um adolescente em casa que acha que sabe de tudo, né? Nossa. Que momento! Pairou o silêncio, isso é sinal. Ela deve ter batido umas 4 vezes nessa mesa, o Agilano deve estar ali perturbado, mas ele entendeu que o momento se agitou. Podemos fechar esse episódio de um jeito diferente. Nós temos uma pergunta que sempre sintetiza o fechamento do episódio do nosso podcast. Karine Marinho, por favor, faça-se presente nesse momento. Se aproxega, Cacá. Nós somos 5 por um motivo muito especial. Tem hotéis que são 5 estrelas, tem lugares que têm essas classificações. Aqui, nós somos sempre 5 corações pulsantes. Isso. 5 corações e uma história. Virou nome de música, né? Foi. A pergunta é... Tenta sintetizar isso numa palavra, tá? Claudinha também. Tenta é porque não é fácil. Tenta. Adriano, eu vou começar pelo Adriano para finalizar com chave de ouro com a Claudinha. Você se veste de quê? De aprendiz. Boa. Pegou pesado. Pegou. Precisa nem explicar. Ele é monstro. Falei que eu sou fã dele. É por isso. Boa. É bom a gente se permitir ser rascunho, né? Uau. Todo dia. Todo dia. Escutar, absorver. E lá na frente a gente transborda. Gosto disso. Isso aí. Uau. Claudinha, você se veste de quê? Resiliência. Uau. Quer pegar pesado, eles sabem, né? Sabe? Não sabe brincar, não. Já vai pro play direto, né?
Resiliência é forte, amiga, viu? E tem tudo a ver com a história, né? Muito. E eu falo para vocês, Deus é incrível, Deus é fantástico. Deus é maravilhoso. Na minha vida e na vida da minha família. Na nossa. Quando eu olho para trás, tudo que eu já vivi, da onde eu vim, como foi, Aí transborda a gratidão, né? tem a gratidão. É A isso aí. gratidão, assim. E eu sempre falo para as pessoas que vêm, me procuram e falam: Claudinha, por algum motivo, está triste naquele dia? Porque a gente passa, tem dias que a gente chora, tem dias que a gente não está tão para cima. Ok. E as pessoas chegam e falam: Claudinha, hoje eu não estou bem, vontade de desistir. Eu disse assim: olha, não desiste. Seja forte, seja resiliente, porque você pode até cair, mas você tem que ter força para levantar logo em seguida. Isso aí. Não é como você cai, é como você levanta. Exatamente. Cair, você cai de qualquer jeito, mas levantar, o assunto é outro. Gente, inspirando Uau. profundamente, uau. Chegamos ao fim do 5º episódio do nosso Podvest. Se tivesse um público, ia dizer, né? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso, mas o grande lance é com extrema gratidão. Hoje, eu acredito que todos nós, podvesters, estamos vestidos de gratidão por um episódio tão lindo, tão rico, com pautas tão relevantes para o nosso mercado, para o nosso relacionamento. O convite já fica aberto para vocês voltarem. E, gente, até a próxima, porque o 6º episódio também tem novidades. O Mauro, especialista e consultor de PCP. Porque Gente aqui, grande, hein? moda íntima, vestuário, comportamento, consumo, atendimento, negócios, relacionamento, pessoas, coração quentinho. Você só vê aqui. Você só vê aqui, porque a moda íntima tem voz e ela é nossa. Podvest. Você se veste de quê?